Salve, 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 Regina, tudo bem? Salve, Miguel, salve todos aqui nessa tarde, aqui no Barato da Idade. A gente está aqui na TV 247 e com muita alegria que a gente vai... Cada vez mais saudáveis, mais joviais, mais cheios de energia. É o que tentamos. É o nosso destino. Semana passada nós tivemos aqui o Jorge Félix, né? Foi um sucesso, realmente as pessoas adoraram, e hoje a gente vai trazer aqui uma pessoa que é seguidora do Jorge Félix, digamos assim. Segundo ela, o Jorge Félix é o guru dela, é uma pessoa pesquisadora nessa área. É a Maria do Carmo Guido, minha amiga de muitos anos, socióloga, pós-graduação em gestão de políticas públicas, é coordenadora do setorial de pessoa idosa do PT de São Paulo, conselheira do Conselho Municipal de Pessoas Idosas, também de São Paulo, pesquisadora de economia do envelhecimento, que é a especialidade do Jorge Félix, e que nos trouxe um aprofundamento, um esclarecimento muito bom sobre essa questão. Vamos trazer a Maria do Carmo, então, para ela nos ajudar. Maria do Carmo é muita coisa, né? Ela é. Você está fora de foco, Maria do Carmo. Olha, o meu... Sabe o que pode ser, Maria do Carmo? Passa a sua lente, talvez. Na lente do... Não adianta? Infelizmente, esse meu notebook, ele já passou do prazo de validade e melhorou um pouco? Melhorou. Olha, a gente está te vendo assim, um pouquinho de névoa, mas dá um certo mistério. Vai ficar sempre... Vai ficar um véu. Eu tenho que comprar outro urgentemente, embora ele seja ótimo. Mas você pode experimentar usar o celular também. Você pode fazer o programa. Olha, eu não gosto de fazer... Enfim, de participar de reunião, de transmissão através do celular. Não é legal. Me perco muito. Mas sabe o que, Maria do Carmo? Às vezes você pode comprar uma câmera, instalar em cima do seu notebook e cancelar a câmera do notebook e usar outra, para você não ter que... Eu fiz isso no meu, o meu também, a câmera dele pifou. Eu comprei uma câmerazinha, paguei R$100 e poucos. Você bota, prende ela em cima, liga o USB, é perfeita, fica uma imagem, um som ótimo. Vou fazer isso, Miguel. Pena que a gente não te deu essa ideia antes do programa. Não é? Toda a minha Mas vida... o que importa, o que importa é o que você vai dizer, o que importa é o que você E a voz está dizer. Ótima, como diz o Luiz Parra, a voz está excelente. O áudio está bom, né? Enfim. Me diz aí um pouco, Maria do Carmo, para a gente começar o nosso papo, o que você acha do Jorge Félix? A gente gostou muito dele. Qual é a sua opinião abalizada sobre ele? Olha, eu estou nesse segmento, né, do envelhecimento, e o Jorge Félix, na minha opinião, ele é o mais sério, o guru, é o cara que pesquisa, ele vai numa trilha muito... Para mim, eu me identifico muito com a trilha que ele segue, enfim, com a economia do envelhecimento. Agora ele está entrando na área de cuidados, né? Está fazendo um trabalho na área de cuidados, e agora ele está entrando também ele está fazendo um pós-doc lá na Unicamp, na área de financiarização do envelhecimento, né? Que É isso mesmo. Mas você sabe, Maria do Carmo, o Jorge Félix, que eu chamo de Joff, porque conheço ele há muitos anos, a gente foi colega no JB durante muito tempo, ele sempre foi um repórter excelente, seríssimo, muito compenetrado, e, além disso, é uma pessoa maravilhosa. Então, eu acho que isso também influi, né, quando a pessoa faz um trabalho bom, né? E o bom disso tudo é que a gente está descobrindo não só setores, instituições, organizações, pessoas maravilhosas cuidando desse assunto. Entendeu? Então, a gente se sente muito feliz por estar fazendo um programa, que existem poucos ainda sobre isso, infelizmente, está fazendo um programa que trata dessa área exatamente, entendeu? Que nos interessa pessoalmente. Eu queria saber
O que o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de São Paulo faz exatamente? Qual é a atuação? Qual é o projeto? O que eles pretendem? Olha, vocês têm conhecimento de que existem conselhos enfim, conselho da pessoa idosa, conselho da assistência social, conselho da saúde, conselho das mulheres, não é? Então, a função dos conselhos, assim como o conselho da pessoa idosa, é fazer um controle social por parte da sociedade em relação às políticas, né? As políticas públicas que estão sendo levadas tem o Conselho Municipal, tem o Conselho Estadual e tem o Conselhão Nacional, né? Os conselhos, eles têm a função de fazer controle social, não é? É ligado à Câmara de Vereadores de São Paulo, não é? Não é ligado à É prefeitura. ligado à prefeitura, À né? prefeitura? Ah, tá. A prefeitura de São Paulo. É um conselho, ele é um conselho paritário. Paritário significa que são os 15 membros da sociedade civil e 15 membros do poder público. E a função dos conselhos, assim como o conselho da pessoa idosa, é acompanhar e propor, não é, políticas públicas para o segmento. E São Paulo, que é a maior cidade do país, uma cidade tão complexa e cheia de problemas, qual é a dificuldade maior? Qual é o problema maior em relação aos idosos em São Paulo? Olha, não só em São Paulo, como no Brasil inteiro, as dificuldades em relação ao envelhecimento, elas são de todo tipo, né? Ontem, por exemplo, eu estive... a Câmara Municipal de São Paulo, ela tem várias comissões, né? Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Economia, Comissão de Saúde, e tem uma comissão da pessoa idosa, e tem uma comissão da assistência social. Ontem, por exemplo, eu estive na Câmara Municipal, numa reunião extraordinária, porque o assunto foi assistência social, e foi lamentável o que a gente ouviu das representantes do Conselho de Assistência Social Municipal e do Fórum de Assistência Social da cidade de São Paulo. Nós estamos aqui à míngua, não é? Não tem investimento nenhum, não tem investimento, e o mais grave é que, em relação à assistência social, grande parte dos equipamentos da rede de proteção à pessoa idosa, em todos os lugares, elas estão dentro das secretarias de assistência social, que são as redes tradicionais, que são as ILPIs, que a gente chama hoje instituição de longa permanência, que são os asilos, os centros dia para idosos, os núcleos de convivência de idosos. São instituições assim como isso está para a proteção à pessoa idosa, assim como as creches e as escolas públicas estão para a proteção da infância e adolescência. Porque eu tenho a impressão que aí em São Paulo o problema é duplo, né, em relação ao envelhecimento, que você lida com a questão do envelhecimento em si, você lida com a questão social do empobrecimento também. Então você junta duas coisas graves, né? Miguel e Regina, a população está, enfim, pobre e abandonada. Ontem nós vimos, não tem nenhum investimento. Ouvi casos, assim, relatos dramáticos tem uma instituição que é muito importante, que ela se chama Núcleo de Convivência de Idosos. Por exemplo, nós estamos falando, eu principalmente, que sou pesquisadora da economia do envelhecimento, eu me dedico ao idoso socialmente vulnerável.
digamos que praticamente 80% da população idosa é dependente de política pública, de alguma política pública. É dependente do SUS, é dependente do SUAS. Então, eu me dedico a essa população. Essa população, ela vive com um salário mínimo da aposentadoria. Os aposentados pelo regime geral de previdência no Brasil, que são a maioria dos aposentados, né? A maioria deles recebe um salário mínimo. E tem também os que recebem o BPC, né? O benefício de prestação continuada. Então, a população está empobrecendo. Então, é a seguinte equação: a população está aumentando e o investimento está diminuindo, né? E o envelhecimento está aumentando também, né? Sim, a população idosa, né? A população idosa está subindo, o investimento está diminuindo. Então, nós vivemos uma situação muito grave. Eu soube ontem, em uma das participantes dessa reunião, que nos núcleos de convivência da pessoa idosa, que eles têm várias atividades, eles têm um lanche, uma refeição, a situação estava tão dramática que eles estavam tendo que dividir o pãozinho ao meio. Veja você. É muita tristeza. É inacreditável. A gente acha que isso não é possível, né? Mas, entendeu? Que aconteça isso. Pois é, mas acontece. E em São Paulo? É inacreditável. Aqui, o São Paulo é o retrato do Brasil, Miguel, que é uma cidade muito rica e muito desigual. Muito rica e muito pobre ao mesmo tempo, né? Muito. É muito desigual. Então, a população idosa, ela depende do serviço público, ela depende dessas instituições, né, que a gente chama rede de cuidados, e essa rede de cuidados não tem tido apoio, repasses, investimentos. E olha, veja bem, grande parte do financiamento dessa rede de proteção à pessoa idosa, ele vem do SUAS. Ele vem do Ministério do Desenvolvimento Social. Repassa recursos para os municípios. O Ministério repassa muito recurso para investir. E existe Bom, já que nós estamos na TV 247, a gente pode falar política, né? A política como ela é. E o Ministério do Desenvolvimento Social repassa recursos e esses recursos não são repassados para as instituições. Vai para onde? Onde que ele se esconde? Caixa da prefeitura, né? E eu soube ontem pela representante do Conselho Municipal de Assistência Social que o Conselho está entrando com um apelo junto à prefeitura para devolver 20 milhões de reais que foram repassados desde... E os idosos tendo que dividir pãozinho, né? Isso é uma arma política também, né? Da neoliberal, porque não precisamos nem de dizer que a administração do presidente, que a gente não quer nem falar o nome, né, do inominável, ele destruiu completamente, né, a assistência social, SUS, enfim. Isso não interessava em nada. Sucateamento das instituições de proteção aos idosos, etc. Né? Então, quando assumimos aí, Lula assumiu esse mandato terceiro, para vocês já ouviram falar no CAD único, né? Sim. O CAD único, ele é a porta de entrada para os benefícios das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Era isso que eu ia te perguntar. Se os idosos de São Paulo são voluntários, eles procuram essa assistência social, ou vocês trabalham também com os idosos? Exatamente. Olha, a gente... existe busca ativa, mas nem precisa de fazer busca ativa, porque eles estão tão carentes que
você tem que entrar, porque através do CAD único você recebe o Bolsa Família e outros benefícios, né? Então você tem que registrar, você tem que fazer uma. Você tem que fazer uma. Normalmente, Você tem que agir, né? Fazer alguma coisa. Você tem que ir lá onde tem o CRAS, que é uma instituição do SUAS, né? E fazer o registro, né, da família, da pessoa e tal. Então, durante o governo do Inominável, essa rede do CAD único e tal, isso foi tudo assim destruído, não tinha como você fazer a sua inscrição. Então, imediatamente foram liberados recursos do Ministério do Desenvolvimento Social para poder fazer uma repaginação, ampliar os CAD únicos, mobilizar os funcionários, capacitar, fazer um letramento digital, enfim, foi liberado um recurso considerável. E a prefeitura não passa esses recursos, sabe? Fica represando. Olha, que loucura. Isso é um escândalo, isso é um escândalo. Isso tem que ser denunciado, é muito grave. Maria do Carmo, você mencionou aí a destruição no governo do Inominável. A gente já provavelmente estava atrasado nessas políticas em relação ao idoso. E agora a gente sabe que a população idosa está aumentando. Daqui a alguns anos, muitos anos ou poucos anos, vai ser uma população grande, quer dizer, os mais jovens vão estar trabalhando e pagando o INSS para poder continuar a ter as aposentadorias, mas a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Então, diante desse atraso, quer dizer, um atraso já de dezenas de anos no Brasil, mais essa destruição que a gente viu acontecer, o que a gente pode fazer emergencialmente nesse momento em relação a essas políticas? E aproveitar que temos esse governo progressista e que pode ouvir, né, essas reivindicações. Mas você acha que a prefeitura é o impedimento? Ela atrapalha? Claro. Aqui na Prefeitura de São Paulo, nós temos 55 vereadores e apenas 14 vereadores da esquerda, somando PT e PSOL. Então, eles dominam. Como passar por cima disso e ter um contato direto com o governo federal? É possível? É possível. Tanto é que o governo federal, assim que assumiu, eu mandei um e-mail e tal para o secretário que trata disso, do CAD único e tal, e ele me informou que o repasse já tinha acontecido. Mas quem manda na prefeitura é o prefeito, e são os aliados do prefeito, que são os 40 vereadores, né, que votam com ele. Poxa, e qual a argumentação deles para o não repasse? Olha, não tem justificativa. Não tem justificativa. Eles disfarçam plausível, e não dizem. né? Estamos formando gente. Olha, vão sabonetando. As câmaras no Brasil inteiro, elas estão dominadas pela extrema-direita. Vocês imaginam que no Paraná, deputados aprovaram o fim da escola pública, a educação pública. Nos Estados Unidos, nos países liberais, a escola pública é uma joia, né? Claro. Você imagina que a Câmara de Deputados do Paraná votou a favor da privatização das escolas públicas. Olha o delírio. É surreal. É surreal. Como estão dizendo a gente pensa que no nosso chat, é um roubo. Isso é roubo. Estão dizendo aqui. A gente pensa que talvez elegendo o Boulos essa situação possa mudar um pouco, entendeu? Se isso acontecer de fato, entendeu? Que a gente torce e que a gente espera, entendeu? Porque, mas e no Paraná?
Não, no Paraná, quem é? Eu não sei quem é candidato. Não é só no Paraná, em todos. É no Aqui, Brasil todo. no Brasil todo. Aqui a Câmara, as duas câmaras aqui de São Paulo, a Câmara Municipal, que ela também teve que aprovar, e a Câmara Estadual, os deputados, aprovaram a venda da Sabesp, que é uma empresa modelo que dava lucro. Sem nenhum motivo, foi colocada à venda, pá! E foi vendida. Olha, votação em massa. Esse pessoal vota contra o povo, contra o Brasil, contra a população, contra eles mesmos. Contra eles mesmos, não. Claro, porque eles vão. Não, mas eles vão envelhecer também, mas vão envelhecer com né? dinheiro no bolso, né? Eles vão envelhecer com dinheiro no bolso. Então é um estrago muito grande, sabe? A extrema-direita é um estrago muito grande na nossa sociedade, para os idosos, para todo mundo. Mas vamos voltar para os idosos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, fora um pouco dessa alçada política, quer dizer, da alçada familiar. As famílias abandonam seus idosos, os idosos têm apoio das famílias, as famílias estão diretamente ligadas a esses idosos abandonados, a esses idosos carentes? Olha, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele é uma lei muito boa, muito, muito protetiva. Ele atribui o cuidado à pessoa idosa, é um tripé, tá? Primeiro, a família. Segundo, o Estado. Terceiro, a comunidade, que é o mercado, né? Sim. Então, a família tem é uma Constituição, aliás, na Constituição também, é uma Constituição familista, não é? Então, na lei, a família deve cuidar da pessoa idosa. O que ocorre? A família não tem recurso para cuidar do idoso. Então, essa rede de proteção, que é uma rede pública, né? Ela deveria estar ativa para ajudar as famílias. Então, as histórias que a gente ouve aqui, a gente que lida com o idoso vulnerável, carente, socialmente vulnerável, são de arrepiar o cabelo, sabe? Então, um idoso que consegue uma vaga no hospital para tratar de alguma coisa. Esse foi o último relato que eu ouvi aqui no fórum, onde eu também, eu não fico só no conselho, eu faço parte de fóruns de idosos aqui. O último relato, o idoso teve alta, né? Ele foi liberado no leito, telefonaram para a família não foi buscar, e aí fizeram o seguinte, pegaram o idoso e levaram para casa, bateram na porta, ninguém atendeu, deixaram na porta. Isso foi levado ao Ministério Público, tá? O Ministério Público e a Defensoria Pública, eles estão atentos a essas violações. Aliás, Regina e Miguel, junho é o mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Está acontecendo no Brasil inteiro, no mundo inteiro. É internacional esse dia. E então está acontecendo vários seminários, palestras, etc. E uma das violências atualmente, porque o idoso sofre a violência física, né? A gente recebe, aliás, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, todos os conselhos também, pelo estatuto, ele é responsável por acolher denúncias e encaminhar as denúncias a quem de direito, ou o Ministério Público, ou a própria família. Enfim, a gente ouve casos assim, escabrosos, sabe? Então, o idoso sofre a violência física, espancamento, até morte, a violência psicológica, violência sexual. Eu atualmente me dedico um pouco à pesquisa sobre a mulher idosa, tá? A mulher idosa é alvo de violência sexual. Imagina você. E, geralmente, o agressor... Bom, a violência sexual é praticamente 80% de todas elas, né?
as presas são as presas fáceis, não é? São as crianças, as mulheres jovens e até as mulheres idosas. A violência é praticada dentro do Dentro de domicílio, casa, né? exatamente. E o perfil do agressor é uma pessoa ligada à família. vítima, não é? No caso da mulher idosa, a violência nunca é notificada. A gente fica sabendo através das UBS, das Unidades Básicas de Saúde. Imagina a vergonha, o constrangimento dessas Não pessoas. é? E quem pratica é o filho, olha, é um neto, é um ente querido, É e faz desesperador, né? violência sexual contra mulheres idosas. Bom, em relação à criança, a violência, a criança e adolescente, né? A gente não precisa nem de falar, né? Que e está aumentando, né? Tem uma outra violência que o idoso é uma grande vítima, é a violência patrimonial, tá? Sim. Hoje, o idoso, a renda do idoso, de acordo com pesquisas, todos os domicílios brasileiros, onde tem pessoas idosas, a maioria tem, a renda do idoso, ela é grande parte responsável pelo sustento do domicílio, tá? Então, o idoso contribui com 50%, 75%, e o idoso vulnerável, a família, ou o familiar, ou o cuidador, ele pega o cartão, né, da aposentadoria, toma o cartão do idoso Isso a gente sabe o tempo todo. Não é? Isso é a violência assim uma das mais praticadas atualmente contra as pessoas idosas vulneráveis, é a violência patrimonial. Teve o famoso caso do tio Paulo, né, que se tornou popular, da sobrinha levando o tio idoso Você ao viu? banco. Isso ali Uhum. exemplifica de uma maneira extremamente dramática, claro, exemplifica muito essa atitude, e a gente sabe disso o tempo todo. Essas disputas pelo aposentadoria do mais velho, disputa pela renda, pelos imóveis, o que a pessoa mais velha tiver. Ela vai sendo excluída do mundo e os mais jovens vão se apoderando do que os mais velhos construíram a vida inteira. Mas eu queria te perguntar se esse pensamento desorientado, digamos assim, da população brasileira atrapalha. Quer dizer, se seria mais interessante, porque eu acho que a família seria uma estrutura ótima para abrigar esse idoso. Se a família tivesse o apoio, se tivesse uma estrutura que favorecesse, né, ela segurar a vida desse idoso, seria perfeito. É muito mais interessante um idoso viver com a família do que ser colocado numa instituição solitária, né? Eu queria acrescentar alguma coisa a essa sua pergunta, que a Fala. gente viu a luta antimanicomial, né, no Brasil. É. E isso envolvia você cuidar da família para que a família soubesse cuidar daquela pessoa com problemas mentais. Talvez, no caso do idoso, seja importante também instruir as famílias e explicar, e ser bem didático, e ser pedagógico, né, com as famílias e ter algum tipo de ajuda para que elas possam ajudar. Os cuidados, né? Os cuidados que a gente assiste a isso o dia inteiro, todo dia, Maria do Carmo. A gente está ou próximo da gente, ou mais distante, tudo. O despreparo que as famílias têm, em todos os sentidos, no sentido psicológico, no sentido emocional e no sentido concreto, de falta de recurso para isso, entendeu? Porque é evidente que, pelo ciclo natural, o idoso deveria ficar na sua casa e sendo cuidado pela família, por aqueles que vieram depois dele, entendeu? Porque, afinal de contas, teoricamente, deveria haver uma troca, né? A experiência toda dos idosos em troca desse cuidado. Mas foi essa estrutura familiar que a direita tanto preza, né? Tanto quer, tanto falar tanto em finge, família, né? falha tanto em família, nessa hora a família está completamente destruída para isso. O idoso está abandonado, está sem família, sem Estado, sem nada. Vai ser assim que o presidente Lula assumiu,
criou-se dentro do Ministério de Desenvolvimento Social, o Jorge falou um pouco nisso, a Secretaria Nacional da Política de Cuidados. Tá? Estão elaborando um projeto que vai entrar para votação e tal, que vai cuidar de quem cuida, não é? A política de cuidados, ela é uma política... ela é uma política vital, né? Porque sem o cuidado, e o cuidado não só com o idoso, com criança, com os animais, com tudo, sem alguém cuidando, a economia não gira, não é? Se parar de cuidar, sempre tem alguém cuidando, e isso aí tem um custo, isso aí tem um valor, né? Já foi precificado. A economia do cuidado representa 12% do PIB, né? Então, você está em casa, está cuidando das crianças, você está reproduzindo a mão de obra, não é? No caso agora da pessoa idosa, o que está acontecendo nas famílias é que as famílias também, hoje 48% das famílias no Brasil são monoparentais, não é? É uma pessoa só. Então, as mulheres... Mas como uma pessoa só? Só uma pessoa sozinha? A mãe geralmente é a chefe da família, né? Bom, mulheres-chefe, na faixa etária acima de 60 anos, 52% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Mas tem mais gente morando junto. Os idosos que moram sozinhos também é um problema social, né? Sim, claro. Então, as famílias, elas têm que cuidar. E, como vocês falaram, não tem treinamento e tal. O que a gente vê, a profissão de cuidador é a profissão que mais cresce no Brasil. E que se tornou muito cara também, não é, Maria do Carmo? Pois contratar um cuidador é uma loucura. É uma loucura. E a família pobre, ela não tem como tratar cuidador. Então, ela tem que cuidar. Então, ocorre que tem muita octogenária cuidando de um outro octogenário, entendeu? Isso vai causando muito estresse também na estrutura familiar, entendeu? Você vai perdendo a paciência, você vai perdendo a tolerância, vai perdendo a ligação emocional, afetiva com a pessoa, porque você se sente obrigado a fazer aquilo. Quando fica, né? Quando faz, né? É 24 horas, Miguel. Se você cuida de uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, você não tem respiro, que a gente chama. É 24 horas de cuidado. Então, é muito estresse, é muito desgaste, e existem, em todas as sociedades, aqui em São Paulo, no fórum que eu participo, tem cursos gratuitos de cuidador familiar. Agora tem muito curso de cuidador familiar. As igrejas têm curso de cuidador familiar. Isso aí se espalhou. Mas, ainda assim, é um caso que o cuidado do idoso ele precisa de apoio, de suporte do Estado. Você está desenhando um panorama muito desanimador. Eu ia te perguntar, o que te anima? O que te estimula a continuar esse trabalho? É uma barra, né? Olha, Miguel, eu estava conversando com uma amiga e ela disse, olha, eu participo, ela também é militante, também idosa, eu participo mas eu não tenho mais esperança. E ela nem olha só para o idoso, vamos olhar a conjuntura nacional e a conjuntura mundial, né? Então, a gente não está vendo muita esperança, não é? A extrema-direita... Mas se a gente não fizer também, vai ficar muito pior, né? Claro. Não, nós somos militantes, né, da esquerda, a gente está sempre com a espada na mão, né? É que eu falo. Sempre com a espada na mão. Bom, essa é o meu trabalho, eu faço isso, e outras pessoas fazem isso, né? E tem coisa boa nessa história. Nós vamos falar agora um pouco do idoso, como nós, né? Você, eu sei que é da minha idade, né, Miguel? A Regina, eu não sei.
Mas nós... Um pouco mais jovem. A gente É mais jovem, né? Pelos cabelos negros, entendeu? Ela é mais jovem. Vou fingir que eu sou. Mas da nossa geração, assim, esticada, digamos assim. Nós somos a famosa geração 68, né? Exatamente. Miguel e Regina. Então, nós, os idosos do século XXI, nós que temos recursos materiais, recursos intelectuais, etc., nós temos um perfil diferente, né, dos idosos do século passado. Nós somos protagonistas, né? Estamos aqui, vocês têm uma programação, uma emissora, e a gente está na sociedade. A gente trabalha, a gente produz, né? A gente produz. Produzimos, não é? Produzimos todo tipo de conteúdo de produção intelectual, né? Produção social. A gente contribui com a sociedade. Isso. E eu sempre, nas minhas palestras, falo que entre nós e os jovens só existe a diferença de alguns anos, né? Na verdade, algumas décadas, né? Mas vamos falar de alguns anos, não é? Eu convivo muito, graças à militância e tal, eu tenho muita convivência intergeracional. E vocês também, né? Que vocês militam no jornalismo. Sim. A intergeracionalidade é um fato, então a convivência entre nós, idosos, e a nova geração é uma prova, né, de que nós, os idosos do século XXI, a gente tem o nosso lugar na sociedade. Somos protagonistas, somos produtivos, estamos na política, né? Hoje os grandes líderes, a maioria deles... Houve, de fato, uma mudança, né, nesse envelhecimento, digamos assim. Graças à gerontologia, à geriatria, a gente aprendeu a se cuidar, não é? Então, a gente vai levando, prolongando a nossa vida, a vida funcional e produtiva, até onde a gente pode, claro, né? Uma pesquisa que foi feita entre os idosos aqui em São Paulo pelo SESC mostrou uma coisa que a gente já pensa, a gente já imaginava, que o grande receio dos idosos, a maioria dos idosos, não é morrer, é ficar dependente, não é? Todos nós temos esse receio, não é? Exatamente. A gente nem pensa nisso, mas é verdade, isso está constantemente é uma possibilidade, não é? Que a gente não é? Tem uma doença degenerativa, tipo Alzheimer, tipo demência, ou uma fatalidade de você perder mobilidade, qualquer coisa. Isso pode acontecer. E graças ao que a gente sabe hoje, não é, da gerontologia, da geriatria, dos cuidados, do autocuidado, a gente procura evitar que isso aconteça, não é? Então, e conta com a sorte também, né? A sorte dizia Nelson Rodrigues, não tem muito não, né? Não é sem bem sorte, você não chupa nem um chica-bom, né? Não, exatamente, mas ela faz parte, está lá. Faz parte de tudo, né? Claro. Então, vamos falar de nós, que somos aqui, idosos protagonistas, produtivos, estamos na política, estamos na academia, e estamos contribuindo com a sociedade de todas as maneiras, né? Estamos pensando... Mas a gente sabe também pelo nosso mínimo nível de inteligência que isso tudo custa muito caro. Para a gente se manter ativo, se manter produzindo, se manter com saúde, digamos assim, fisicamente também, a gente sabe que custa muito caro e a gente tem condições de manter isso. Então, a gente pensa assim, como é injusto em relação a quem não pode, quer dizer, o envelhecimento, o envelhecimento virou um privilégio também de certos grupos, entendeu? Porque para você envelhecer sem contar com a sorte, para você envelhecer bem, digamos assim, você precisa ter condições para isso. Quer dizer, então é uma armadilha. A Rosiane falou aqui que o problema é que o Brasil exalta a juventude
e existe uma desvalorização da pessoa com mais idade. Claro. Essa desvalorização do idoso, nós enfrentamos. Nós que estamos aí no mercado, produzindo, fazendo política, contribuindo, nós enfrentamos isso. Agora, essas pessoas que não têm essa capacidade, não conseguem se manter ativos depois de uma certa idade, além de precisar de cuidados, elas também são desvalorizadas, né? Porque nós sabemos que existe o etarismo, existe o emprego que não é dado ao mais idoso, mesmo que ele seja capaz. Então, eu imagino, né, isso que o Miguel estava dizendo, muito injusto, esses outros idosos, né, essas pessoas com mais idade, que, além do mais, não conseguem ser produtivos por 500 razões. Esse aspecto psicológico, né? E precisam ser cuidadas e são desprezadas, né? Então, sei lá, triplo problema. Né? Isso é brabo. Agora, você, nesse seu trabalho, Maria do Carmo, você também lida com a criatividade, com as pessoas que querem continuar sendo criativas, querem fazer alguma coisa, querem cantar, querem dançar, querem escrever, enfim, tem esse aspecto que eu imagino que deva permanecer na pessoa mesmo idosa. Então, a Regina mencionou a questão do preconceito, né? Eu não vou nem falar mais dos idosos, dos 80% da população, porque existem vários envelhecimentos, né? Existe o envelhecimento nosso, que somos privilegiados, existe o envelhecimento da população negra, o envelhecimento da população LGBTQIA+. Nossa, é uma loucura. Existem casas de repouso que não aceitam. A gente não pensa, né? A complexidade da questão. É complexo, é muito complexo. E nós, todos os idosos negros, gays, brancos, jovens, funcionais ou não, nós sofremos o preconceito. Eu gostei muito do Jorge Félix, que ele está usando agora o idosismo, né? Idosismo, eu gostei. Idadismo, você pode ter o preconceito também em relação ao jovem, né? Então, é um preconceito que é um preconceito muito difícil de erradicar, porque nós mesmos somos os maiores responsáveis pelo preconceito. A Simone de Beauvoir, que ela escreveu o livro famoso dela, todo mundo na academia só menciona o Segundo Sexo, que é o livro Sustentação do Movimento Feminista, né? Em 1970, a Simone de Beauvoir escreveu um portentoso livro que eu recomendo a vocês. São 2 volumes, é difícil de ler, que se chama A Velhice. É uma coisa impressionante esse trabalho da Simone de Beauvoir. E ela falou, ela falou muitas coisas que nós, os estudiosos do tema, a gente segue. Mas uma das coisas que ela falou é que o idoso não se aceita como tal. Então, a gente só percebe que é idoso quando o outro fala. Então, para nós, o idoso é o outro. Alguém fala, não estou velha, não. Você vai a algum ambiente, né, que tem gente de mais idade, você está idoso. Não estou velha. Então, é uma maneira de se defender também, de se proteger. É o livro da Andréa Pachá, Velhos são os outros. Velhos são os outros. Exatamente, foi a Simone de Beauvoir que falou isso. A gente não pode se defender, não, Miguel. A minha teoria é que a gente assuma a nossa condição. Não estou falando nem de nós, não. As pessoas usam isso para se defender. A gente assuma e a gente defenda que hoje o que nos diferencia do jovem é apenas há alguns anos, né? Sim. Então, e a experiência. É um preconceito difícil mas a nossa sociedade tem muitos preconceitos, né? Tem preconceito racial que a gente não consegue superar, não é? Este vem, não é, da escravidão, quando nós traficávamos escravos, né? E desumanizamos a população negra, a sociedade não consegue superar. É lei, não é? Tem sanções, tem a ofensa racista,
E o preconceito do idadismo é nós que temos que erradicar, não é? Eu não me importo que me chame de velha, eu sou velha. Com muito orgulho cheguei até aqui. O oposto de velho não é bom. Não é desejado. Não chega lá, né? Não chega lá. Exatamente, não, isso é uma realidade que a gente tem que mudar a maneira de pensar em relação a isso, porque assumir com orgulho é a nossa idade. Porque claro. a idade que nós temos é um sinal de merecimento, é um sinal de orgulho, é um sinal de tudo, porque nós somos aquilo que nós aparentamos ser, entendeu? E nós estamos aqui em plena atividade, isso é muito bom. Olivia é uma certeza que nós temos. Idoso é um jovem que deu certo. É um jovem. Essa também é muito boa, Olivia. Exatamente. É isso mesmo. Nós já, como dizia o Ziraldo, nós já chegamos até aqui, né? Nós temos essa certeza. Não é? E já chegamos e até a gente aqui. Não pode baixar a cabeça, não. Quando alguém fala, poxa, eu sou velha, eu sou idosa, mas, enfim, estou no jogo, né? Estou no jogo. A gente nem precisa de citar exemplos que são tantos, né? Não, e a gente tem muitos. Não é? Eu achei ótimo, Maria do Carmo. Achei ótima a nossa conversa. Foi assim uma delícia conversar com você, porque mostrou com tranquilidade, com exatamente essa tranquilidade que nós queremos passar. Vou até botar aqui uma charge, que é um pouco esse espírito. Você fez muito isso, né, Miguel? Exatamente. É uma charge que mostra um outro tipo de você encarar de outra maneira, né, o tempo que passou. Né? Não é mais. Não é uma perda de qualidade, não é uma questão de você ser melhor ou pior. É uma questão que todos nós estamos passando e vamos passar. Então, quanto melhor for. A gente tem um minutinho aqui antes de encerrar nosso programa. Tem alguma coisa ainda, alguma mensagem que você queira dizer para a gente? Ou que você acha que nós poderíamos fazer para melhorar essa situação? Olha, vocês já estão assim fazendo muita coisa com esse programa, não é? Então, tem muita gente boa que pode vir aqui e é isso. Esse programa está sendo um espaço onde a gente pode combater o etarismo, o idosismo, né? Uhum. Vocês estão trazendo aqui muita gente boa que está mostrando um monte de coisa. Eu basicamente falei do idoso carente, mas esse é o tema da pesquisa. Mas tem os que não são carentes, assim, economicamente, né, carentes, e que estão desfrutando, né? Por acaso, Regina e Miguel, eu me considero numa fase boa da vida. Sim, claro. Uma fase que tranquila, não é? Já superei adolescência, idade madura, tenho privilégio. Já passamos por tudo. Passamos por um monte de coisa. Então, posso me dedicar à pesquisa, posso retornar à sociedade o que a sociedade me deu, né? Eu que sempre estudei em escola pública, eu me formei aí no Rio, na Federal do Rio de Janeiro, então a sociedade me deu muita coisa. E eu, atualmente, como mulher velha, mulher idosa, eu posso devolver. Miguel, você como um cartunista maravilhoso, cheio de seguidores, você pode continuar nessa toada de valorizar o idoso. Claro, eu toda semana... idosa, né, Miguel? O programa me leva muito a fazer isso, porque eu faço pelo menos uma charge por semana sobre essa questão, para ser a capa lá do nosso Nossa, isso aí é uma coisa que eu adoro fazer. Né? São os passos que a gente pode dar por aqui, né? E vamos continuar. Maria do Carmo, se você tiver indicações de pessoas para virem aqui, fala com a gente. Nos mande. Uma lista no zap do Miguel, tá? Ótimo. De gente. Mande uma lista, compre uma câmera para você, para a gente te ver melhor. Claro. Aí você volta aqui qualquer hora. Eu compro a câmera nova, você volta aqui. Eu queria propor a vocês que a gente faça um debate, assim,
fora Ótimo. do... Não é? Igual Fora os do debates programa. da Folha, você junta o pessoal num auditório, um Boa debate ideia. sobre trabalho, por exemplo, que eu estou tentando fazer aqui junto ao Ministério do Trabalho, sobre o idosismo ou idadismo, né, no mercado de trabalho, que esse começa já aos Seria 40 ótimo, anos, interessantíssimo, não é? interessantíssimo. Então, a gente podia fazer um debate em algum local aí no Rio, ou aqui, puxa, Vamos seria muito pensar rico, nisso. E Vamos não fazer é? sim. se a gente não conseguir fazer presencial, a gente pode planejar de fazer um debate por mês aqui mesmo, né? Trazer Ótimo, seria algumas ótimo. pessoas e fazer um debate aqui no nosso programa. Olha eu só, vou passou do nosso um dos programas do mês seria um debate, interessantíssimo. Eu vou vamos pensar nisso. vou propor, a gente pode começar, por exemplo, com um debate sobre trabalho, Isso, muito não bom. é? O preconceito que, enfim, olha, sobre isso a gente tem muito pano, muita discussão. Ótimo, Tá? maravilha. Então, É eu isso, querido. agradeço muito a vocês dois. Nós adoramos, foi ótima a Nós é nossa que conversa. agradecemos. Olha, foi uma alegria e uma honra ter você aqui, Maria do Carmo. E volte sempre que tiver uma notícia, alguma coisa. E nos ajude, nos dê essas dicas tão preciosas que você tem. Vou dar. Então, tá Fique bom. esperando aí, tá? Tá bom. Beijo, Tchau, gente. muito obrigada. Beijo Tchau pra a todos. Todo mundo que está ligado. Olha, Tchau. somos velhos, mas somos bacanas. Importante. Somos idosos do século XXI. Exatamente. Isso aí. Um beijo. Você fecha aí, Regina.